Voltamos, pessoas. Sejam bem-vindas novamente, todas vocês, pessoas. Seguinte, vou esperar aí um minutinho, pessoal. Voltar, se restabelecer, a gente já começa, tá bom? Bora lá então, pessoal? Bora continuar? Seguinte, eu vou fazer uma retomada aqui rapidinho do que a gente falou, tá bom? E logo em seguida eu vou continuar com vocês, beleza? Nossa, gente, minha cadeira, ela quebrou a parte de trás, por isso que eu não tô achando o jeito certo de ficar nela aqui. Tá horrível. Porque a cadeira que eu mais uso na minha vida é essa aqui agora. Vamos lá, então. Olha só, o que eu falei para vocês? Crase é o nome do processo, né? A gente comentou que crase é o nome do processo de junção entre dois As. De um modo geral, se for só no A, é a junção entre a preposição a e o artigo definido feminino a, certo? Aí você tem um macetezinho que eu expliquei para você saber se há ou não há sinal indicativo da crase. Não vai funcionar todas as vezes na vida, mas vai funcionar na maioria das vezes. Qual é o testezinho que você vai fazer? Primeiro, olha se a palavra posterior é uma palavra feminina, porque se você tem a contração entre a preposição a e o artigo definido feminino a, o pressuposto é de que você só pode usar antes de palavras femininas. Ótimo, beleza. Depois, troca a palavra feminina por uma correspondente no masculino, ou por qualquer palavra no masculino. Eu falo correspondente para manter o sentido, né? Mas troca a palavra feminina por uma no masculino. Se o a virar ao, quer dizer que tem crase. Irei à feira, irei ao mercado. Então, a feira tem crase, tá bom? A gente falou sobre os casos em que se usa crase. Primeiro, a gente comentou sobre a possibilidade de usar a crase com no pronome demonstrativo aquele, aquela, aqueles e aquelas e aquilo, nos pronomes demonstrativos, né? Isso vai depender da regência, se tem um verbo ou um nome que exige a preposição a, tá? Com o pronome relativo a qual, também tem a possibilidade, se você tiver um verbo ou um nome que exige uma preposição, que é a preposição a. Locuções adverbiais femininas, você também usa a crase, quais são as mais usadas? À tarde, à noite, à vista, à vontade, às vezes, às pressas, e quando você tiver um referencial de horas exatas, tá? Tanto que eu vou comentar com vocês que não se usa crase antes de palavras masculinas, né? Não se usa crase antes de numerais, exceto se esse numeral fizer referência a uma hora exata, que aí ele vai desempenhar uma função de locução adverbial e ele vai precisar ter o sinal indicativo da crase, tá? E aí eu coloquei que a expressão, que era a exceção, era a distância. A gramática fala que quando você usar a expressão à distância, se ela não vier especificada, determinada, você não usa crase. Se vier especificada, você usa, tá? Quarto caso aqui, locuções conjuntivas. À medida que, a proporção que, você vai utilizar o sinal indicativo da crase, certo? Antes de palavras masculinas,
Só se usa crase se, somente se tiver uma palavra feminina implícita aí, subentendida, tá? Com as expressões a moda de, a maneira de, sejam elas explícitas ou implícitas, tá bom? E aí a gente começou a falar sobre os casos em que não se usa crase. Nós falamos sobre esses 3 primeiros casos, tá? Quais são esses casos em que a gente não usa crase? Primeiro, antidverbos, tá? Por que não se usa crase antes de verbos? O que a gente comentou? Gente, os verbos, eles são variáveis, só que o verbo não varia em gênero. E o artigo, ele não é um determinante de um verbo. O artigo, ele é determinante de um substantivo. E se você coloca sinal indicativo da crase, existe o pressuposto de que é uma preposição e um artigo. Então, não pode colocar. O azinho que aparece aqui antes é só uma preposição, não é um artigo, tá bom? Antes de pronome pessoal, também não se usa crase, tá? E aí eu comentei com vocês que os que vocês mais confundem geralmente é ele, ela e o você, tá? Antes de palavras masculinas, você também não vai utilizar o sinal indicativo da crase, como eu disse, senão você vai ter um erro de concordância, um problema de concordância. Você vai ter a preposição a e um artigo feminino a. Eu disse para vocês, é igual falar a celular, ou então falar a copo, né? Porque copo é masculino, é a mesma coisa de falar assim, tá bom? Então, não se pode usar essas estruturas. E aí, daqui para frente, a gente não falou. Então, a gente vai continuar com os casos em que você não utiliza a crase, tá? Quarto caso aí que você não utiliza, entre palavras idênticas repetidas. Eu não coloquei exemplo em frase, porque não há necessidade. Vocês vão, na hora que vocês verem a expressão, vocês vão entender. Cara a cara, boca a boca, lado a lado, face a face, corpo a corpo, frente a frente, tá? Você não pode utilizar a crase entre palavras repetidas. E sabe o que é mais interessante você analisar? Não importa se elas são masculinas ou femininas, porque, por exemplo, cara é feminina, boca é feminina, só que lado é masculino. Não importa se é masculino ou feminino. Quando você tiver palavras ou expressões idênticas, repetidas, você não vai utilizar a crase. Tudo bem, pessoal? Então, eu faço a pergunta para vocês. Ó, vocês estão caladinhos, voltaram, não perguntei nada até agora. Dia a dia, pessoal, tem ou não tem crase? Dia a dia. Como que escreve dia a dia? Coloca aí no chat para mim. Como que nós escreveríamos dia a dia? Exatamente assim, Israel, desse jeito. Por que eu tô falando sobre isso? Porque é o seguinte, dia a dia nunca teve crase, tá? A gente não coloca crase. Por quê? Porque entre palavras repetidas, você não pode utilizar crase. Só que antes da reforma ortográfica, gente, dia a dia tinha hífen, tá? Então, você tinha dia a dia com hífen, dia a dia sem hífen, para diferenciar de cotidiano, né? E de dia após dia, que eram dois sentidos, vamos dizer assim, diferentes. Então, antes da reforma ortográfica de 2009, dia a dia tinha hífen, nunca teve crase, tá? Mas hífen poderia ter, um sentido ele teria. Depois da reforma ortográfica, tiraram o hífen. Então, não tem hífen, não tem crase, tem nada. Dia a dia, tá bom? Continuando aí, então. Quinto caso. Esse aqui você presta atenção um pouquinho nele, porque é meio canseirinha. Ó, antes das palavras casa, no sentido de lar, e terra no sentido oposto de a bordo. Eu vou falar de um jeito, é porque para eu escrever isso formalmente vai ficar muito feio. Então, eu vou falar para vocês. Quando vocês tiverem as palavras casa, no sentido de lar, esse aí tá ok, e terra no sentido de chão firme, o chão, tá? Terra no sentido de chão firme. O que vai acontecer? Você não pode utilizar a crase, tá bom? Ó, vou à casa no próximo fim de semana. Ao chegar à terra, sentiu-se aliviado. Tá vendo o que é a casa e a terra não tem sinal indicativo da crase? Mesmo que o macete funcione, não vai colocar crase, tá? Lembra que eu falei para vocês, nem sempre o macete vai dar certo. Então, nesta ocasião, nessa situação, você não coloca crase. Professor, em momento algum eu posso colocar a crase antes de casa e de terra? Pode. Qual seria a situação? Se tiver um especificador, igual foi sugerido aqui, ó, porém, se essas duas palavras, né, casa e terra, forem qualificadas, especificadas, aí você pode colocar a crase, que na verdade, na maioria das vezes que a gente usa especificado, tá?
Ó, vou à casa da minha mãe amanhã, de minha mãe amanhã. Qual que é a diferença desta frase, vou à casa no próximo fim de semana, para esta aqui, vou à casa de minha mãe amanhã? Esta aqui não tem especificador, e essa aqui tem especificador, que é o de minha mãe. Então, a diferença é essa, é a presença ou a ausência do especificador. Se tiver alguma coisa que vai especificar a casa, você coloca o sinal indicativo da crase, certo? Se não tiver especificador, você não coloca. No caso de terra, além de ter essa parte da especificação, que geralmente a gente coloca o especificador, quando você usa terra no sentido de terra natal, né? A gente usa muito o especificador com essa ideia. Eu quero que vocês observem também que se você usar terra no sentido de planeta Terra, com letra maiúscula, você também vai utilizar o sinal indicativo da crase, porque aí a referência é específica, tá bom? De boa, pessoal? Deu para entender? Então, se você usar as palavras casa e terra sem especificador, você não coloca crase, ok? Agora, se você colocar um especificador, uma coisa que vai especificar a casa ou a terra, você coloca o sinal indicativo da crase, ou tratar terra como um substantivo próprio, tá bom? Continuando aqui, então. Ó, essa regrinha eu achei melhor também explicar com macete, tá? Com os verbos ir e vir. Vou e volto, tá? A gente usa muito isso para cidade. Foi algum aluno que me perguntou, né? Irei a Brasília, São Paulo. Até dei o exemplo de São Paulo. Se colocaria a crase ou não com uma palavra implícita. Eu falei que era melhor não, por conta desse macete aqui. Olha só, qual que é o macetezinho? Se você vai a e volta de, é sem crase, tá? Se você usar os verbos ir e vir. Se eu vou a e volto de, não coloca crase. Se eu vou a e volto da, é com crase, tá? Lembrando o seguinte, por que que é assim? Nomes próprios, isso é para nomes próprios, tá? Nome de cidade, estado, país, nomes próprios que definem esses lugares. O que que vocês vão avaliar? Alguns deles admitem artigo antes, por exemplo, Rio de Janeiro, a gente fala o Rio de Janeiro, né? África, o continente, a África, você usa o artigo antes. Mas Goiânia, por exemplo, você não usa o artigo antes. Você não fala o Goiânia ou a Goiânia. Você fala a Goiânia só se tiver implícita a palavra cidade. Mas Goiânia não tem o gênero, né? Mesma coisa São Paulo. Você não fala o São Paulo ou a São Paulo. Então, depende se o substantivo próprio admite ou não o artigo. É isso que a gente vai avaliar. Então, olha só, vou a Goiânia e volto de Goiânia sem crase, por quê? Se a preposição de não contraiu com nenhum artigo, o a também não. E se eu vou a e volto da tem crase é porque, olha só, da, gente, é a junção de mais a. Preposição de mais o artigo a. Se a preposição de contraiu com o artigo, isso quer dizer que a preposição a também vai ter que contrair com o artigo, tá? Então, olha só, vou a Goiânia, por que que é, por que que é sem crase? Porque quem vai a Goiânia não volta da Goiânia, volta de Goiânia. Então, quem vai a Goiânia e volta de Goiânia, sem crase, ok? Por que que vou à Bahia tem crase? Porque quem vai à Bahia não volta de Bahia, volta da Bahia. Então, quem vai a e volta da, você tem sinal indicativo da crase. Tudo bem? Vou fazer testes com vocês agora. Vamos ver aqui. Vou a São Paulo. Tem ou não tem crase? Sim ou não? Não, exatamente. Porque quem vai a São Paulo volta de São Paulo, certo? Vou a Paris. Tem ou não tem crase? Vou a Paris. Tem ou não tem crase? Não tem crase também, porque quem vai a Paris volta de Paris. Vou à África. Tem ou não tem crase? Tem, não tem? Porque quem vai à África volta de África ou volta da África? Volta da África, então vai ter o sinal indicativo da crase. Tudo bem? Gente, entendido? Macete? Tá de boa? Ok? E aí, como eu falei, vai depender do quê? Vai depender do fato
do substantivo próprio, que vai designar o nome de cidade, né, de país, de estado, se ele admite o uso do artigo ou não antes. É isso que vai mudar, tá bom? Ó, sétimo caso em que você não usa crase, antes de numerais. Eu já tinha antecipado um pouco isso, já tinha falado um pouco sobre isso. Por que a gente não usa crase antes de numeral? Numeral, ele não vai ter a determinação também de gênero, senão você vai fazer um substantivo, tá? Você não pode usar o artigo aqui antes, então ele não vai ter crase. Só vai ter crase antes de numerais, como eu já disse, se o seu numeral estiver fazendo referência a um horário pontual, um horário exato. Ó, a festa será às 10 horas, o evento começará às 20 horas, aí sim você vai utilizar o sinal indicativo da crase, porque você vai ter uma locução adverbial feminina de tempo. Caso contrário, não. Olha aí o exemplo. Eles foram comparados a duas crianças mimadas. O a duas, tá vendo que o A não tem sinal indicativo da crase, porque foi utilizado o numeral. Minha casa fica a 50 metros da sua. Também não tem crase, porque eu vou usar antes do numeral, tá bom? E antes do artigo indefinido uma também, você não vai utilizar a crase, tá? Não se deve dar crédito a uma pessoa mentirosa. Eu quero saber, ver se vocês conseguem fazer a teoria aí. Por que vocês não usam crase nessa situação? Por que vocês não podem utilizar a crase antes de um artigo indefinido aí? Do uma. Me contem. Qual é a lógica de eu não poder usar a crase? Pensa o que a crase representa, né? O processo que ela representa. Por que eu não posso usar? E aí, gente? Sabe por que você não pode usar? Porque é o seguinte, quando você coloca o sinal indicativo da crase, quer dizer que você tem uma preposição a e o artigo definido feminino a, certo? Se você coloca a crase antes, qual é o pressuposto? O pressuposto é de que você tem dois artigos. Aí você está querendo dizer que você está colocando o artigo definido a e o artigo definido uma. Não faz sentido. Você não pode ter dois artigos seguidos, ainda mais desse jeito, um definido e o outro indefinido. Então, justamente por você não poder manter dois artigos juntos, você não pode usar o sinal indicativo da crase. Porque do jeito que está escrito aqui, sem o sinal indicativo, mostra que o a é apenas uma preposição e o uma é o artigo normal, certo? Se você colocasse a crase aqui, ficaria, né, no caso, um artigo definido e um artigo indefinido, e aí ficaria inadequado. Tudo bem? Fechou essa parte dos casos em que você não utiliza a crase? Então, olha só, nós temos os casos em que você utiliza a crase, os casos em que você não utiliza, e os casos facultativos, que são os que a gente vai ver agora. Professor, em foi a África ou foi a Goiânia? Nas duas construções, você vai seguir o mesmo padrão. Foi a África, tem a crase. E foi a Goiânia, não. Por quê? Por conta daquele. Quem foi a algum lugar, voltou de algum lugar. Então, você não tem crase. O que você fez aí nessas frases, Maria, foi só mudar o tempo verbal. Mas a regrinha é a mesma. Quem foi a Goiânia, voltou de Goiânia. Então, sem crase. Quem foi à África, voltou da África, com crase. Só mudou o tempo. Foi é passado. Tá bom? Por nada. Mais alguma pergunta, gente? Por enquanto? Tá de boa? Então, olha só. Como eu disse para vocês, né? A gente vê os casos em que se usa crase, os casos em que não se usa crase, e agora a gente vai para os casos facultativos. Me conta aí, gente, o que seria uma coisa facultativa? O que seria algo facultativo?
Não é uma coisa que acontece com frequência. O que seria, gente? Não é obrigado, mas pode utilizar, opcional, exatamente, tá? Que pode ser, você pode escolher exatamente. Então, o que é um caso facultativo? Caso facultativo é o caso de uso da crase que você pode ou não usar. Ou seja, para você errar tem que ser ninja, né? Por quê? Porque se usar tá certo e se não usar também tá certo, tá? Nossa, professor, então por que você tem que explicar? Porque há provas de vestibular que às vezes perguntam para vocês sobre os casos facultativos de uso da crase. Então vocês precisam saber o que é, né? Nós temos 3 situaçõezinhas básicas em que a crase é facultativa, tá bom? Vamos analisar quais são esses casos? Olha só. Primeiro, antes de pronomes possessivos femininos, a crase é facultativa, tá? Quais seriam os pronomes possessivos femininos? Vou falar devagarzinho aqui. Quem quiser pode acompanhar. Nossa, meu, minha é pronome possessivo. Nosso, nossa, teu, tua, né? São pronomes possessivos, mas a gente tem os masculinos e os femininos. Quais são os femininos? Minha e nossa são de primeira pessoa. Minha e nossa. Tua e vossa, que são de segunda pessoa, e os plurais, né? Tua e vossa. E sua, que é de terceira pessoa, ok? Então, esses são os nossos pronomes possessivos femininos. E aí você pode ou não usar a crase antes deles, tá? Não dão valor à nossa opinião, tá vendo? Que você pode escrever com o sinal indicativo ou sem o sinal indicativo, tá? Não tem problema, pode usar os dois são corretos. Beleza, pessoal? Segundo caso, antes de nome próprio feminino, substantivos próprios femininos. Se são próprios, eles serão escritos com letra maiúscula, né? Então, você pode ou não utilizar o sinal indicativo da crase. Fizemos referência a Maria, sem crase e com crase, tá? Vamos conversar aqui um negócio. Essa é uma situação que a crase é facultativa, mas dependendo da ocasião, vai ser importante usar. Porque, por exemplo, na nossa língua, os nomes masculinos e femininos são muito bem estabelecidos, né? Por exemplo, na hora que fala Raiza, você imagina que é uma mulher. Na hora que você fala em João, você pensa que é um homem. Maria, você pensa que é uma mulher. Né? Por quê? Porque a gente tem os nossos nomes da nossa língua portuguesa são estabelecidos assim, né? Só que mesmo assim, há alguns nomes que servem tanto para homens quanto para mulheres. Como, por exemplo, Íris. Você tem mulher chamada Íris e homem chamado Íris. O nome da minha mãe se chama Marley, igual do Bob Marley, né? O nome da minha mãe existe homem com o nome de Marley e mulher, né? Só que a maioria é homem. Tanto que as pessoas ligam aqui, o senhor Marley está, é minha mãe, né? E aí, o que acontece? Suponha que você tem um nome como esse, né? Marley, Iris, que às vezes fica difícil você definir o gênero. Como o caso é facultativo, né? Você pode ou não utilizar. Só que se você coloca o sinal indicativo da crase, você deixa claro que você está fazendo referência a uma palavra feminina, tá? Então, nesse caso, ajuda em função disso. A crase é facultativa, você usa se você quiser, claro. Só que você, como falante, né, quando a gramática colocar algo como facultativo, isso não acontece só aqui, isso acontece também em alguns contextos, né? O que vai acontecer? A gramática conta com o seu bom senso de usar ou não aquela forma de crase, por exemplo, tá? De acentuação. E por último, na locução prepositiva até a, antes do substantivo feminino. Gente, eu dou aula desde 2007, né? Nossa senhora, eu falo isso, eu conto que eu não sou nova, né? Que eu não sou jovem. A minha cara mostra que eu não sou jovem mais, né? Eu dou aula desde 2007. E aí o seguinte, quando eu dava aula lá em 2007, 2008, 2009, eu ainda falava para os meninos que quando era essa estrutura, o ideal era não usar a crase, tá? Só que hoje os linguistas, os livros de gramática falam, não, pode usar sim. Então, é facultativo. Você pode ou não utilizar. Por que os linguistas falavam para não utilizar? Porque se você for parar para pensar, até é uma preposição. E aí, se eu coloco crase, eu estou colocando duas preposições, certo? É como se eu colocasse duas preposições, o até e o a. Só que a gramática aceita isso, então se tornou um caso facultativo, tá? Chegamos até a praia e chegaram, até a praia e desistiram de nadar,
pode colocar ou não o sinal indicativo da crase, que as duas formas vão ser aceitas, corretas, e o seu corretor não vai te encher o saco, tá bom? Foi até aqui? E a última observaçãozinha, isso aqui é rodapé de livro, mas eu comento porque já apareceu em prova, então isso aí tem que falar, não tem como. Antilocuções adverbiais femininas de instrumento. Gente, a gente às vezes usa umas locuções adverbiais femininas que passam a ideia de instrumento. Por exemplo, cortei o dedo com a faca. A faca a faca é um instrumento que eu usei para cortar o dedo, né? Então, é uma locução adverbial de instrumento. Beleza, massa. Só que em alguns casos, essas locuções adverbiais de instrumento, elas estão precedidas por a, né? E aí eu uso ou não uso o sinal indicativo da crase? O que a gramática fala? Antes de locuções adverbiais femininas indicativas de instrumento, em regra, não se deve utilizar a crase. Exemplos: não se pode resolver os conflitos à bala. A bala seria um instrumento utilizado para resolver os conflitos. Por isso que a gente fala que é uma locução adverbial de instrumento. Instrumento utilizado para resolver os conflitos, certo? Aí você tem, no entanto, muitos gramáticos entendem que o uso do acento grave nesse caso é facultativo. Então, há uma divergência. Às vezes, na gramática isso não acontece só na gramática, a gente na matemática, na física, na química, na história. Às vezes, os estudiosos, né, os cientistas de cada área, eles não conseguem entrar num consenso em relação a um conteúdo, a um tópico. É o que acontece nesse caso. Tem linguista, tem gramático que fala, não, pode usar a crase em locução adverbial de instrumento. Tá de boa, ela é facultativa, você pode ou não usar. Se usar, tá certo. Só que a maioria dos livros de gramática falam que quando você tiver locução adverbial feminina de instrumento, você não usa crase. E aí você pega e fala, eita, professor, e agora? O que eu considero, por exemplo, na hora de fazer uma prova? Como é que eu faço? Aí a dica que eu te dou é a seguinte. Provavelmente, se isso aqui aparecer numa prova, vai aparecer com a primeira regrinha aqui, ó. Não se deve utilizar a crase, tá? Eu já vi esse tópico, no mínimo, umas 3 questões nos últimos 5 anos, né? E em todas elas, a opção que era considerada correta era falando que locuções adverbiais femininas de instrumento não tem sinal indicativo da crase. Então, essa aqui, digamos assim, primeiro, se alguma prova cobrar isso de vocês, é uma prova muito tradicional, muito gramatiqueira. Então, já começa por aí. Se ela é tradicional, provavelmente ela vai cobrar desse jeito. Mas eu estou falando para vocês que é normal vocês verem em alguns livros, é normal vocês irem na internet, colocando que locuções adverbiais femininas de instrumento tem crase facultativa, ou seja, você coloca ou não, tá bom? Pessoal, deu para entender essa minha observação? Tá tranquilo? Ok? Então, só para a gente finalizar aqui, retomando rapidão, quais são os casos em que você tem a crase facultativa? Primeiro, antes de pronomes possessivos femininos, pode ou não usar, tá? Segundo, antes de nomes próprios femininos, também pode ou não usar. Caso seja um nome que traga dúvida quanto ao gênero, o ideal seria usar, se for feminino, né? E com a locução prepositiva até a também é facultativo. E a gente tem essa observação, que seria o quê? Locuções adverbiais femininas de instrumento, segundo a gramática normativa, você não usa o sinal indicativo da crase. Apesar de que tem alguns linguistas que consideram que nesse caso é facultativo, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer para finalizar a aula de hoje? Crase, gente, é prática, tá? Então, é verdade que daqui para frente, o que eu vou pedir para vocês? Se for fazer redações, vocês fazem as redações. Eu sei que vocês também fazem as questões discursivas, caso vocês queiram fazer uma prova que tem a segunda fase. Então, eu queria pedir para vocês o seguinte, coloque isso aqui em prática, tá? Como assim colocar em prática? Vai fazer redação, tenta usar o macete o tempo inteiro. Não usou consulta e a regra, né? Não conseguiu, porque, como eu disse, infelizmente o macete não funciona o tempo inteiro, mas ele funciona na maioria das vezes. Então, tenta colocar isso em prática, tá bom? Eu acho que vai ser muito eficaz para vocês, vai fazer vocês deixarem de perder nota com coisinhas muito, muito simples, muito básicas. Então,
daqui para frente dá uma atenção especial para isso e começa a usar isso na redação, tá? E é lógico que para isso a gente vai fazer um exercíciozinho aqui para finalizar, então, para ver se a gente aprendeu. Só que eu preciso de vocês, tá? Vocês que vão fazer comigo. Então, se liga aqui. Olha só. Vamos lá. Como que a gente vai fazer? Eu coloquei aqui para vocês algumas orações. Todas estão corretas, tá bom? Seja com uso ou não uso da crase, tá tudo certo, tá? Eu não vou perguntar se está certo ou se está errado, não é isso. Eu quero que vocês coloquem aí no chat a justificativa do uso da crase em cada situação, ok? E eu sei que vocês conseguem. Professora, mas a gente não estava na teoria. Mas vocês vão se lembrar, porque a gente acabou de ver, tá tudo fresquinho aí na memória de vocês. Bora tentar. Sairemos lado a lado. Por que eu não posso utilizar a crase aqui, ó? Esse A. Todo mundo concorda com a Maria, gente? Isso. Entre palavras repetidas, gente, não se usa crase, tá? Então, lado a lado, frente a frente, face a face, corpo a corpo, dia a dia, entre palavras repetidas não se usa crase. Se eu quisesse, vamos ver se vocês concordam comigo. Se eu quisesse, eu também poderia argumentar o fato da palavra ser masculina. O que vocês acham? Que lado é uma palavra masculina. Vocês acham que eu poderia argumentar isso? Tipo assim, eu não uso crase aqui porque a palavra é masculina. Vocês acham que dá para argumentar isso? Dá, não dá? É lógico que, por exemplo, se isso aqui aparecesse numa prova minha ou de vestibular, provavelmente o professor queria que você percebesse essa questão da repetição, né? Que não se usa crase entre palavras repetidas iguais, né? Então, nesse caso, você não usaria crase por isso. Mas um outro argumento que poderia ser usado, porque você não pode ser usado, né? É que você não pode usar crase entre palavras masculinas. Também de boa, tá? Segundo, gosto de bacalhau a Gomes de Sá. Por que eu uso crase? Oh, a Sângela falou, a modo, a maneira. Ao modo, a maneira. E aí? É isso mesmo, gente? Isso aí. O que acontece? Por mais que Gomes de Sá possa fazer referência a um homem, né, expressão masculina, a gente tem a crase aqui, não é por causa de Gomes de Sá, é por causa da expressão que está implícita. Subentendida. Gosto de bacalhau a Gomes de Sá. É a maneira Gomes de Sá, ao modo Gomes de Sá. Então, quando você tem essa ideia, seja ela explícita ou implícita, você vai utilizar o sinal indicativo da crase, tá bom? Perfeito. Terceiro, temos produtos a partir de R$ 20. Essa aqui, nossa, essa o povo erra, gente, mas erra tanto. Todo mundo gosta de colocar uma crase aqui antes do partir, e não pode, tá? Por que não pode? Isso, perfeito. Partir é verbo, gente. Não se usa crase antes de verbo. Partir é um verbo. E direto eu vejo o povo colocando tudo errado, né? Com crase, com acento, erra o lado da crase, né? E ainda por cima, tá errado, você não pode utilizar. Partir é um verbo, não se usa crase antes de verbo. O povo esquece que partir é verbo, tá? Ó, lembrando que a dúvida de vocês vai surgir quando vocês têm verbos no infinitivo, que seriam com as terminações ar, er e ir, né? Então, não se usa crase antes de verbo, por isso que não tem. Quarto exemplo, o evento começará às 20 horas. Por que às 20 horas tem crase? Isso, só que aí, se a gente fosse justificar, exatamente o que a Larissa falou, locução adverbial de tempo, só que faltou uma informação. Qual informação faltou? Ela é feminina, tá bom? Lógico que quando você coloca tempo, né, você impressiona, você está colocando mais informação. Mas tem que colocar aquela locução adverbial feminina, tá? Por mais que seja um numeral e a gente não use crase antes numerais,
aqui vai ser utilizado porque ela é uma locução adverbial feminina, tá bom? Não devo nada a você. Por que eu não posso usar a crase aqui, gente? Pronome pessoal, isso não se usa crase antes de pronomes pessoais, ok? Então, nessa construção aqui, você não pode utilizar a crase porque você é um pronome pessoal, certinho? De boa? E ele é, na verdade, o seguinte, o você, ele é um pronome pessoal. Ah, pessoal, ele é um pronome de tratamento. Sim, mas os pronomes de tratamento são pronomes pessoais, tá? Iremos a Brasília neste fim de semana. E aí, gente, tem ou não tem crase? Por que que não tem, né? Não tem, eu já coloquei sem crase. Mas por que que não tem? Volto de Brasília, só lembro disso. Por causa do macete, tá? Mas vamos supor que você tenha que justificar, né? Falar, ah, professora, se eu for justificar, por exemplo, uma questão discursiva, eu não posso falar vou lá e volto de, né? O que que você vai falar? O substantivo Brasília, que é um substantivo próprio, ele não admite artigo, tá, gente? Você não fala o Brasília ou a Brasília. Você falar Brasília, inclusive, você vai pensar no carro, né? Então, não tem gênero. Se você precisar justificar isso aqui, e lógico que não dá para você justificar pelo vou a e volto de, você vai falar que é porque o substantivo próprio não admite artigo, tá? Ele não vai ser precedido por nenhum artigo, seja ele feminino ou masculino, tá bom? E esse último? O último é para você pensar mesmo, tá? Eu não falei sobre essa situação, mas vocês conseguem deduzir. Não direi isso a pessoas ignorantes. Por que que eu não posso utilizar a crase aqui, gente? Mas como assim o gênero é indeterminado? A gente sabe o gênero de pessoas, é feminino, né? A pessoa. O gênero da palavra existe. E aí, pessoal? O que que acontece, pessoal? Acho que a Sângela pensou no que eu vou falar. Que é o seguinte: pessoas está no plural, vocês estão vendo? E o a aqui, ele está no singular. Quando isso acontece, o pressuposto é de que o a é só preposição, não tem artigo. Por quê? Porque se for ter aqui, você pode ter sinal indicativo da crase? Poder você pode, desde que tivesse no plural. Então, você tem duas formas de escrever isso corretamente. Não direi isso a pessoas ignorantes, igual está aqui, ou não direi isso às pessoas ignorantes. Aí, esse as com o sinal indicativo da crase. E pode, tá? Por quê, professora? Porque se você colocar a crase do jeito que está aqui, lembra, crase é a junção da preposição a mais o artigo definido feminino a. Se você coloca crase aqui, você vai cometer um erro de concordância, porque o substantivo pessoas está no plural, mas o artigo a ia estar no singular. Então, por isso que você, nesta ocasião, né, especificamente, não pode colocar o sinal indicativo da crase. Uma dica para ficar simples. Se tiver o a no singular e o substantivo no plural, mesmo que ele seja feminino, não coloca crase. Apenas se o a estivesse no plural. Certo, pessoas? De boa? Queridos, nosso tempo está acabando, tá? Eu acho que vocês perceberam que vocês conseguiram colocar em prática no finalzinho lá, naquelas orações, tá? Por favor, comecem a usar as regrinhas. O material vai ser disponibilizado para vocês. Peguem a lista, qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês me falam na próxima aula, tá? E na próxima aula a gente vai falar sobre regência, que tem uma relação direta com crase, tá bom? Beijos, pessoal. Bom fim de semana para vocês. Bom descanso, segunda-feira que é feriado, e até sexta-feira da próxima semana, tá bom? Valeu, gente. Obrigada.